bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que vocês estão nos assistindo, mas é uma alegria imensa tê-los conosco. E hoje, né, o João, colega nosso aqui que nos ajuda no podcast, até estava comentando, tô até mais próximo da Su, e a gente estava no batidor aqui falando quanto que a gente tá solto, que hoje a gente tá entre colegas da UNB, só alegria no coração, um convidado que a gente queria já ter desde o início. É muita paz, assim, muito feliz, não é não, Su? É muito legal. Lembrar, né, da nossa origem, né, eu acho que a gente que fez o UNB, que sabe o quanto que foi difícil estar lá, né, então quando a gente encontra pessoas que passaram pelo momento de dor e de glória que a gente passou, né, conecta muito, né, com o nosso propósito. E além disso, hoje o nosso convidado, estava lembrando aqui, é um convidado que já participou de um dos maiores podcasts de medicina do país, o TAD Clinicagem. Então a gente tá com convidado de peso aqui. Exatamente. Que responsa, hein? Que responsa. Mas estamos muito leves, né? E quem que é o nosso convidado, Su? Estamos aqui com o nosso querido Vinícius. Ele é médico hematologista, preceptor da residência de transplante de medula óssea do Sírio-Libanês Brasília. Seja muito bem-vindo, Vini. Bem-vindo, Vini. Obrigado, Su. Obrigado, Rony. E assim, sabem que é um prazer estar com vocês, né? Entre amigos. Da questão da UNB, a gente é bem bairrista, né? Então, a gente leva com muito carinho, assim, nossa época de formação, né? Então, é muito bom ver pessoas da UNB, assim, em posição de destaque. Aí eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, não só no Sírio, que é óbvio que sim, né? Como médicos, paliativistas e tudo, mas também aqui no podcast é super legal o trabalho de vocês. Então, dá muito orgulho por ser amigo de vocês, mas também por saber da origem, né, da UNB. Então, acho que a gente é bairrista e gosta quando a gente vê que os nossos contemporâneos, nossos colegas de faculdade estão super bem e desempenhando um papel de destaque. Então, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui mesmo. O orgulho é nosso, Vini. E assim, para nossa audiência, que eu tenho certeza, o pessoal da UNB vai assistir, o pessoal lá do Unifesp vai assistir, o pessoal do Sírio vai assistir. Sim. E aí eu queria saber, quem que é o Vinícius? O Vini 92, como era conhecido, o Vini Maravilha lá do Unifesp, todo mundo, Vini é Maravilha, Vini Perfeição. Quem é o Vini? Conta um pouquinho. O Vini não tem nada disso, na verdade. Mas o Vini da parte médica, então, formei na UNB, né? Então, bem próximo de vocês, bem próximo do Rony, né? Então, era da turma 92 da UNB. Legal. Então, já tem um tempinho da formação. Vocês se conhecem de lá da UNB? Vocês se falavam? De lá da UNB, né? Corriam? Não. Eu não sou tão atleta quanto o Rony. Ainda não, né? Não, mas eu jogava no Interclasse, assim, já ficava jogava futsal, 92, a turma 92 é uma referência esportiva dentro da UNB, da nossa contemporaneidade. Acho que no mínimo a gente mudou a ideia dos uniformes, assim, né? A gente fez um uniforme super profissional, né? E o Vini sempre foi uma referência, assim, porque teve toda a questão da liga, né? E a questão do Hospital do Ursinho também, que era uma atividade que foi promovida, eu acho que quando você estava na presidência ali da liga, e um exemplo, assim, de referência. Sempre que a gente falava Vini 92, era sempre assim. Era uma coisa muito legal. Que legal. Imagina. Mas então eu formei na UNB, na turma 92, e aí depois, até acho que a gente vai falar um pouco da trajetória, né? Como é que a gente foi tomando as decisões, assim, mas então eu fiz tanto clínica quanto hemato na Unifesp, na Federal em São Paulo, e aí depois eu fiz um ano adicional, depois da hemato então são 2 anos de hematologia, né? E aí depois a gente pode fazer algum ano adicional em algumas áreas específicas, então eu fiz em transplante de medula óssea e oncohematologia no Sírio de São Paulo. E aí fiquei em São Paulo, então, até 22, e aí 22 voltei pra casa, né? Que era sempre o objetivo, o sonho, então, desde 22 estou aqui de volta em Brasília. Porque esse é um outro ponto. Voltar pra casa. Além disso, aí eu ia falar, além de bairrista em relação ao UNB, é um brasiliense nato, não é isso, Vini? Eu tive a oportunidade, assim, por acaso, encontrei o Vini domingo, num café muito tradicional aqui de Brasília até, e tava o Vini com a camisa brasiliense, como que tava? Era? Brasiliense e Fenci, né? Brasiliense. Então, assim, muito regional. A caneca do Vini é representatividade em relação a Brasília. Do Atsubucão, eu sou bairrista mesmo. Legal, que legal. Tem orgulho das suas origens. Eu tenho muito orgulho das origens, eu adoro a nossa cidade. Eu acho que, ainda mais a gente que ficou um tempo fora, né? Não sei, acho que a gente dá mais valor até, né, pro que a gente tem de bom aqui, então. E eu acho que a gente tá num momento até do ponto de vista de medicina, assim, de construção da cidade, né, uma cidade muito nova, assim, da parte de medicina ainda é muito nova, então é legal participar disso, né, do processo, que São Paulo é tudo muito consolidado, é claro que as pessoas vão renovando e aperfeiçoando, melhorando os serviços, mas Brasília ainda parece uma coisa meio em formação, assim, né, a gente faz parte disso, então
eu tenho um orgulho de todas essas partes, do que a gente era na formação da cidade, então eu gosto muito. Então, bairrista eu sou mesmo. Muito orgulho de brasileiro, ser brasileiro. E fala um pouquinho da sua trajetória até o seu encontro com a oncohematologia com transplante. Na verdade, até antes disso, eu nunca pensei em ser médico, mas que acho que não é uma coisa tão comum pra gente, assim, né? Geralmente a pessoa sempre quis, né? Eu nunca pensei, assim. Então, na época de ensino médio, eu tinha pouca certeza do que fazer. E aí, enfim, a gente faz o PAS, né? Da UNB, e aí tinha uma nota boa, assim. Aí eu, não sei, estava em dúvida do que fazer, peguei a lista de cursos da UNB, assim, e a primeira... O mais difícil, Deixa eu dar uma olhadinha. Não, pelo contrário, na verdade, a área de saúde eu cortei, assim, não vou fazer de jeito nenhum, assim, eu nunca considerei fazer medicina, nem nada da saúde. E aí eu fiz engenharia mecânica, na verdade, e aí eu fiz 1 ano e meio de mecânica, e aí não tinha nada a ver comigo, né? Então... Legal! E aí eu achava no começo, até insisti um pouco, porque eu pensava, talvez seja uma questão de no começo são matérias, né, muito genéricas, não tem nada a ver com a área. Então comecei a adiantar um pouco das matérias lá da frente, mas aí que eu tive certeza mesmo que não era o que eu queria, assim. E aí nessa época, minha namorada, minha atual esposa, fazia medicina na UNB. Que legal! E aí eu comecei a assistir umas aulas, assim com ela, que eu comecei a achar legal, assim, que eu comecei a pensar. Como é o nome dela? Mariana. Mariana, muito obrigada, Mariana. Maravilhosa. Uma das grandes referências pra gente, né? Olha, que legal. E aí que eu pensei em fazer medicina. Aí eu troquei de curso, e aí, então na medicina acho que o trajeto foi um pouco mais... não fácil, mas no sentido de que a especialidade que eu escolhi, desde o começo eu me identifiquei, assim. Então, desde antes de ter feito medicina, você já... Não, na hora que eu entrei na medicina, então na época, né, não sei como é que tá agora, mas no currículo, no terceiro semestre, a gente tinha o primeiro contato com o hemato, que inclusive a gente vai falar das referências, né, mas uma das grandes referências que eu tenho, assim, na especialidade, foi o meu primeiro professor de hemato, né, o Rafael Giacomo, que hoje é de um grande laboratório aqui da cidade. E aí despertou, assim, uma paixão pela área, sabe? E aí a gente já conhece o currículo desde o começo, né? Então eu sabia que eu ia ter pouco contato. E aí eu sabia que a gente, acho que no 6º ou 7º semestre, a gente ia ter algum módulozinho de hemato na clínica, no internato. Na nossa época nem existia uma etapa formal, assim, acho que a gente passava 1 ou 2 semanas só, mas... pouco, né? Bem pouco. E aí, como foi uma área que eu gostei muito, assim, no começo, eu tentei não fechar outras portas, porque a gente é muito no começo, né, mas para não deixar de ter contato, aí a gente fundou a Liga. Então, eu com 2 grandes amigos meus da minha turma, o Danilo e a Lulu, a gente fundou a Liga de Hemato da UNB, isso era 2012, talvez, 11. E aí, só para manter esse contato com a área, né, e realmente ver se é uma coisa que eu gostava mesmo. E aí, então, ainda na etapa de formação da UNB, tive outras áreas que eu gostei também, mas sempre na parte da clínica, assim, cirurgia, obstetrícia, algumas áreas como essa nunca me despertaram interesse, assim, de seguir com aquilo, né? E aí, ao longo da graduação mesmo, eu tentei pegar algumas coisas a mais na parte de hemato para ver se realmente é o que fazia sentido para mim. E aí, um dos outros grandes viradas de chave, assim, na minha formação, eu acho, foi logo na entrada do internato, acho que eu estava no 8º, 9º semestre, assim, eu fui fazer um estágio eletivo no Sírio de São Paulo, e aí eu fiquei um tempo, metade do estágio, né, com a doutora Iana, que é a chefe do Sírio de São Paulo, metade do tempo com o doutor Celso Arraes, que estava no Sírio na ocasião, agora ele está na rede DASA, é o coordenador da hemato da DASA, e aí rodando com o Celso, assim, é uma pessoa muito inspiradora, sabe, e tecnicamente muito brilhante, assim, então é aquela pessoa que você fala, nossa, eu quero fazer minha formação com ela. E aí, por causa desse estágio especificamente, a minha decisão de fazer, então, tanto clínica quanto hemato na Unifesp, que ele é professor titular da Unifesp, da hemato, né, coordenador do transplante de lá e tudo. Então, acho que os caminhos que a gente segue, né, claro que outras coisas foram ajudando nessa decisão, então, a gente estava falando um pouquinho antes de começar, né, sobre algumas pessoas da UNB que a gente admira, então, várias pessoas que eu admirava muito na graduação tinham vindo da Unifesp, assim, então eu falo, nossa, eu acho que eu sou parecido com as pessoas em alguns pontos, assim, sabe, do lidar, né, do jeito, então, você fala, nossa, então talvez aquele lugar pareça um pouco comigo, assim, então, mesmo antes de ir, eu tinha alguma identificação com a faculdade pelas pessoas do meu caminho, sabe? Então a gente falou da Verônica, né, pneumologista, que é acho que uma referência para todos nós, que veio de lá, que fez Unifesp, a Silvana, que é uma hematopediatra, que também fez lá. Não sei se vocês lembram mais do Dr. Luiz Cláudio, eu tive bem pouco contato, assim, mais pediatra, endócrino, né, mas uma pessoa que eu admirava muito na faculdade. Nossa, um grande abraço, professor. Nossa, sensacional. Mas veio de lá, então acho que tudo isso foi me fazendo criar um carinho, mesmo antes de conhecer a instituição, e aí quando eu fiz esse estágio especificamente, aí eu decidi que de fato era ali que eu queria estar, sabe?
E, nossa, eu sou muito feliz, assim, quase o mesmo, na verdade, que eu sou mais barrista daqui, mas o mesmo carinho que eu tenho pela UNB, eu tenho, assim, pela Unifesp, né? Então, a gente tem menos contato com a universidade, mais com o hospital universitário, na época da residência, mas sempre fui muito bem recebido, muito acolhido lá. Eu acho que a Unifesp eu conheço menos do que os outros, a gente conhece um pouco dos outros hospitais grandes, assim, de São Paulo, quando a gente tá lá, mas eu conheço um pouco menos, mas a Unifesp tem um clima muito bom pra pessoa que vem de fora, sabe? Então, na minha época, pelo menos, né, a maioria dos chefes da clínica, assim, tinham vindo de outros serviços, sabe? Então, o chefe mesmo tinha vindo do Nordeste, então é um clima bem acolhedor, assim, porque é uma coisa que às vezes a gente sente quando sai da sua cidade, né? E às vezes, assim, outros hospitais tem assim, um pouco de clima hostil, assim, com a pessoa de fora, eu não senti isso em momento nenhum, então sempre foi muito bem acolhido, tanto na clínica e ainda mais na hemato, assim, né? Então, a hemato da Unifesp tem um clima muito bom, assim, de proximidade com os seus colegas, é claro, mas também com os chefes, assim, então fui muito feliz na minha formação como um todo, sabe? E aí lá conheci os meninos, né? Então o Rony falou dos meninos do Tati Clinicagem, então deixar um abraço também, porque são meus amigos mesmo. Então, eles me chamaram para participar só porque eu sou amigo deles. Claro, só por erro, com certeza. De fato, foi uma honra participar também, porque é legal, a mesma coisa que eu falei de vocês, né? Ver o crescimento deles, porque, nossa, hoje, assim, você abre o Instagram dos meninos, tá de clinicagem, milhares, né? Centenas de milhares de seguidores, então é muito bom, assim, ver as pessoas que você gosta deslanchando, né? Então, e aí depois eu fui pro Sírio, me parecia um caminho natural, assim, até pelo meu jeito, eu acho. Então, tem algumas residências de transplante em São Paulo. O Sírio, ele aliava bastante transplante, que é uma área que eu gosto, mas junto de oncohemato. Então, às vezes tem uma área que é só... Tem algumas residências que são exclusivamente transplante, outras que são fellow exclusivo de oncohemato. O Sírio tinha as duas coisas. Tinha o Celso, ainda estava no Sírio quando eu fui para lá, né? Então, era uma referência que eu tinha também. Então, acho que foi um passo natural, assim, da minha escolha. E aí, enfim, depois, felizmente, né, o universo convergiu, assim, pra me trazer de volta pra cá, né? Surgiu uma oportunidade logo que eu tava terminando, assim, surgiu a oportunidade de voltar, então tudo deu certo no caminho, sabe? Então, essas coisas que, de fato, a gente não consegue explicar, né? Mas que parece que tá tudo desenhado pra dar certo pra você, assim. Para a alegria de todos nós, né? Com certeza. Retornou. Nossa, isso é maravilhoso. E te ouvindo, Vini, eu vejo muito claro, né? Desde das suas escolhas iniciais, como que é a importância de referências, né? Sim. De referências que vão guiando, né, o profissional nesse sentido. E referências técnicas, né? Que eu acho que esse é um ponto. Nossa, que coisa sensacional, assim. E você comentou, né? Só esse adendo não posso deixar, né? Eu tenho vários colegas que fizeram Unifesp, assim, e aí... Por calhar, esse final de semana eu também tava com o Alisson 95, um super abraço, né? E também fez a Unifesp. E comentando, e assim, é muito claro o legado que o Vini deixa onde passou. Por isso que eu tava falando, o Vini Perfeição era disso. Onde conhecido, então é uma coisa muito significativa. E Vini, dentro dessa sua jornada, a gente hoje tem a oportunidade de trabalhar próximos, em discussão de casos recentemente até. E eu queria, dentro do trabalho da hematologia, da oncohematologia, queria saber um pouquinho de como você lida, principalmente com os casos mais complexos, principalmente num contexto às vezes não tem cura. Como que é pra você isso, assim, como profissional hematologista? Eu acho que a nossa área, assim, caminha junto, né? Porque a gente lida muito com paciente grave, paciente crítico, né? Acho que diariamente a gente lida com situações que são quase incompatíveis com a vida, assim, na hemato, né? Então, o sofrimento físico e emocional, né? Psíquico, ele é bem intenso na nossa especialidade. E eu acho que também, ainda voltando um pouco na formação, eu acho que me ajudou o caminho que eu fiz, assim. Então, na Unifesp, especificamente, é muito forte a questão de paliação. Então, a Unifesp, na minha época, acho que agora até fechou o pronto-socorro, mas era um pronto-socorro aberto, era o grande pronto-socorro aberto da cidade de São Paulo, né? Então, chegava muita gente sem diagnóstico, chegava muita gente com doença muito grave, e às vezes no pronto-socorro você se deparava com uma situação que, de fato, era irreversível, assim, uma patologia de base muito grave, que, enfim, estava no estágio muito avançado, não tratado até então. Então, a gente lidava com isso diariamente, num contexto até mais difícil, né? De pegar o paciente sem nenhum vínculo e ter que falar sobre fim de vida, né? E aí, na Unifesp, no pronto-socorro, tem uma enfermaria de cuidados paliativos, que a gente chama, tem as retas lá, né? Então, tem a reta grave, que é a UTI do pronto-socorro, e aí tem a reta mista, que chamava na época, que era uma enfermaria de cuidados paliativos no pronto-socorro, assim. Então, super legal, sabe? A visão do médico ali é muito voltada para cuidados paliativos também. Então, acho que isso tudo me ajudou, assim. Acho que eu já tinha um substrato do que eu queria fazer, né? Já tinha esse vínculo próximo e até de afeição mesmo com as pessoas que vinham dali.
E eu acho que é uma coisa que eu também sempre gostei, assim, né, do cuidar, né, no sentido mais amplo mesmo, né, não só de tratar a doença, mas no sentido mais amplo de cuidar da pessoa. É uma coisa que eu sempre gostei e acho que a Unifesp me deu um pouco mais de técnica para isso, porque era muito forte a questão de paliação. E aí, voltando mais para a pergunta, então acho que é difícil, assim, não é que seja fácil para a gente, né, então a gente cria vínculo forte com os nossos pacientes. A gente teve caso recente, né, Rony, de pacientes que a gente gosta muito, assim, muito mesmo, e aí acaba que a gente perde alguns pacientes, né, então o caminho não é tão linear e bonito quanto a gente gostaria. Então, é difícil pra gente, hematologista, mas eu acho que a gratidão que as pessoas têm, mesmo quando as coisas não caminham como a gente gostaria, né, é uma coisa que mantém a gente de pé, assim. Então, você sabe que você fez o que você podia do ponto de vista técnico, mas acho que mais do que isso, né, você fez o que você podia do ponto de vista humano, assim, com a pessoa, com a família, né, então acho que são coisas que, por mais que seja uma especialidade difícil desse ponto de vista, a gente perde muito paciente, infelizmente, porque as patologias são graves, né? Mas eu acho que a gratidão que a gente recebe depois em troca, acho que faz com que aquilo vale a pena mesmo nos casos mais desafiadores e que eventualmente não deram certo, assim. Chama atenção, né, Su, muito isso. O vínculo do hematologista com o seu paciente é uma coisa assim, desde da faculdade, eu lembro, assim, isso é uma coisa, o paciente da hemato, vamos discutir aqui, realmente, é uma questão, um vínculo muito forte, né, e uma caminhada muito longa em muitos casos, né, isso é uma coisa muito característica da especialidade, né. É uma realidade que, inclusive, estudada, né, do que acontece do vínculo diferenciado do hematologista com o seu paciente, que isso impacta no cuidado como um todo, né, e acho que impacta, inclusive, talvez na intensidade do sofrimento, né, pro médico hematologista. Sim. E qual a importância para você de ter uma equipe especializada em cuidado paliativo para adicionar ao cuidado, inclusive a abordagem de cuidados paliativos que, né, fala da nossa equipe, né, do Ciro, que já faz. Como que é para vocês trabalhar em conjunto? É essencial, assim, acho que desde sempre, né, da formação e tudo, eu tinha isso muito forte, assim, e aí acho que o Ciro reforça isso muito pra gente, né? Então, especificamente na hemato, assim, acho que são dois polos que a gente usa, entre aspas, muito bem vocês, assim, mas a gente tem o polo de controle de sintomas, né? Então a gente tem muito paciente, por exemplo, com mieloma, que chega pra gente num diagnóstico com muito sofrimento físico, né? Porque tem questão de dor óssea, etc. E desculpa te interromper, que inclusive você encaminha de forma muito precoce, né? Sensacional. É que eu acho que precisa mesmo, né? A gente, assim, acho que a gente tem essa questão de abraçar o paciente é, entre aspas, nosso, mas acho que também de reconhecer que a gente tem profissionais mais capacitados do que a gente para lidar com as outras áreas, assim, então acho que é uma soma, né? Então, para o paciente é melhor, né, que se faça dessa forma. Então, eu acho que tem esse espectro, né, de cuidado de manejo de sintomas, que eu acho que é muito forte o vínculo que a gente tem com vocês, mas acho que a gente lida com doenças que existe uma chance não pequena, né, de o paciente, enfim, ter um desfecho desfavorável. Então, acho que a gente desde o começo tenta também abordar de alguma forma a questão de finitude da vida mesmo, né, com os nossos pacientes. Eu acho que também vocês entram com um papel essencial nesse sentido. E eu acho que o Ciro é legal desse ponto de vista, quando a gente usa, por exemplo, o TMO, né, como exemplo, então tá lá no nosso protocolo que desde o dia que o paciente internou, na verdade, desde antes da internação, esse paciente já acompanha com a equipe de suporte e cuidados paliativos. Não porque a gente acha que as coisas vão dar errado, porque às vezes tem essa visão ainda, né, infelizmente no Brasil, de que não chamou os cuidados paliativos, as coisas não estão indo tão bem assim, né. Então acho que a gente reforça o comportamento contrário. A gente chama vocês desde o momento zero, antes do zero, na verdade, porque a gente entende que é importante que você tenha esse vínculo criado para manejo de sintomas, mas também porque naqueles casos que eventualmente as coisas não caminharem tão bem, né, é importante que a gente consiga zelar pela dignidade ali da vida daquela pessoa, né, então acho que esse vínculo ele vem muito forte desde antes e a gente tem uma relação próxima também que eu sou muito grato por trabalhar numa instituição que pense dessa forma, assim, né, que entenda a importância de ter vocês com a gente, acho que isso é essencial. Te ouvindo, Vini, vem muito o papo que a gente teve com a Daniela Assad e o Daniel Girardi, no sentido do paciente oncológico, a jornada do paciente oncológico,
e da complexidade desse caso e como que é preciso um olhar e um trabalho em conjunto, né? É uma fala que se repete nesses 3 colegas, assim, com você também, e eu vejo isso como que é importante, e numa forma de aumentar realmente as camadas de cuidado, né? Sim. Eu vejo isso toda vez que você encaminha um paciente com mieloma múltiplo no diagnóstico, que tem muitos momentos diferentes, né? Mas geralmente a questão de dor é um ponto significativo, que em geral consegue, em boa parte dos casos, ter um momento melhor de controle, mas que tem uma gravidade ali desde o início, né? Então, no perfil do paciente, eu vejo como um ponto muito significativo. E aí, até você comentando, queria que você pudesse conversar um pouquinho sobre isso, até dessa questão, né, de o paciente ser indicado para o transplante, ele já ter uma primeira avaliação com a gente, até mesmo antes da internação. Que isso não é uma questão tirada da cabeça, mas é uma questão técnica, né, que é uma, vamos dizer assim, né, uma boa prática médica colocada. Evidência científica, com evidência científica. A instituição, a cultura da instituição está alinhada com boas práticas e escolhas técnicas, né? Que é uma questão dos grandes centros de referência seguindo essa linha nesse sentido, não é um pouco assim? Até mesmo de acreditação, né? Então é uma coisa que é necessária, assim, esse acompanhamento, né? E mesmo depois, né? Aquele paciente que teve um desfecho desfavorável, seja porque não resistiu, foi a óbito, ou passou por uma situação que a gente chama de quase óbito, né? A gente tem obrigação por acreditação de discutir esse caso, tentar aprender, né, que poderia ter sido feito diferente, tanto de manejo clínico, mas também do ponto de vista, né, de relação, etc. Então, acho que ter vocês conosco é até uma questão de acreditação e que mostra a qualidade do serviço. Então, acho que é uma coisa que a tendência, de fato, tem sido a gente trabalhar dessa forma, né? E aí, até no episódio do Girage, ele levantou uma série de outros pontos, né? Até do ponto de vista de gestão, assim, foi super legal o episódio. Quem não viu ainda, sugiro. Olha aí. Mas que foi super legal, assim, do ponto de vista de gestão, tanto que isso mostra também um hospital mais preparado, talvez, e de fato mais interessado no cuidado com o paciente, né? Então, acho que tem uma série de outros aspectos, mas que reforçam todo momento que não tem nenhum ponto negativo dessa relação próxima com vocês, né? Pelo contrário, assim, tudo só tem a agregar e a somar para o nosso cuidado do paciente. Então, acho que é importante ter vocês conosco o tempo todo e, de novo, desde o tempo zero, assim. Então, a gente tem tentado fazer isso também. E Vini, assim, você que já veio com essa formação, né, de cuidados paliativos, esse é até um ponto, né, a gente tava, eu louvo bastante a questão do UNB, eu amo mesmo, mas a gente sabe que é um ponto-chave, a sua agora tá tendo a oportunidade de participar, né, da formação da primeira matéria de cuidados paliativos. Sim. Mas eu acredito que nós 3 aqui, né, Su 81, C92, eu 97, a gente infelizmente não teve a oportunidade de ter um contato com o cuidado paliativo, né? Enfim, e assim, você já vem com essa formação de base, que agora, né, um pouco na residência, né? A minha residência que foi na UNB, eu não tive também cuidado paliativo, eu tive que fazer minha outra residência. E qual que é o maior desafio que você vê na integração realmente, né? Tanto da hematologia com o cuidado paliativo? O que você vê, né, hoje? Primeiro é só até para elogiar, assim, que eu esqueci de falar disso no começo, mas de fato é muito legal, assim, que na UNB, na graduação, a gente já comece a ter esse contato próximo, né, com a especialidade, porque a gente tem que, acho que talvez no aluno ali, no recém-formado, às vezes vê como uma coisa menos técnica, né? Então, é um cuidado, ele vai conversar e não tem nada disso, absolutamente técnico, né, o trabalho que vocês fazem. Então, eu acho que é importante colocar isso desde o começo da formação do médico. Então, elogiar a sua. A professora Verônica Amado, né? Já foi citada, né, da professora Verônica. Uma grande referência pra gente. Uma referência desse olhar, né? Pneumologista e com a atenção dessa necessidade, né? Isso é um ponto fundamental. Porque na minha graduação, de fato, assim, não teve nenhum momento formal, né, de que a gente discutiu paliação com técnica, não teve esse momento. A gente tinha algumas matérias, talvez na psiquiatria, tem psicologia médica, que a gente falava algumas coisinhas, assim, dentro disso. Da humanização, né? Exato. Isso, bem pontual. E aí, talvez, o único contato que eu tive mais voltado para controle de sintomas, assim, foi interessante, né? Porque no internato a gente rodava em séries, acho que todos foram. E aí o doutor Vitor, que é um cirurgião de formação, mas que trabalhava com medicina da família, acho que foi o único contato que eu tive com controle de sintomas numa coisa mais específica, quase que paliativista na graduação, foi com ele. Então, nossa, que insight que eu tive realmente. Total. De, assim, alguns pacientes em sofrimento lá em séries, né, com menos acesso, às vezes, a serviço de saúde, e o Dr. Vitor fazia um trabalho brilhante, assim, de controlar sintomas desses pacientes. Então, mas não foi uma matéria formal, né? Sim. Então, a gente aprendeu um pouco com ele, mas, de fato, na graduação não tinha esse contato. Então, muito bom que agora
tenho, né? Então acho que eu só tenho a agregar também. E eu nem acho que eu tenho uma formação magnífica, assim, acho que é só talvez um pouco mais do que a média dos hospitais, mas que não, eu acho que ainda poderia ser mais, por exemplo. Então, eu acho que na Unifesp a gente é exposto ao conhecimento, a gente entende que é uma área absolutamente técnica, de novo, né, do conhecimento médico, né, mas acho que ainda poderia até ter mais, assim, né, de manejo de sintomas, de comunicação, né, uma coisa que a gente discute pouco também. Então, residência é uma coisa muito prática, né, então, às vezes os momentos teóricos, eles são voltados para patologias, né, então a gente vai ter uma aula formal sobre infarto, mas a gente não vai ter uma aula formal muitas vezes sobre comunicação, né, então acho que é até uma coisa que a gente vem discutido aqui no CIRI, né, de implementar para os nossos residentes, mas eu acho que não é que eu tive essa formação também tão exemplar, assim, só foi talvez um pouquinho mais exposto do que a média. Mas eu até esqueci a pergunta, desculpa. Não, era o desafio dessa parceria, né? De como você, como hematologista, na sua atuação, e até conversando com outros colegas e outros que não tiveram essa formação básica, né? Qual o desafio que você vê nesse trabalho em conjunto, né? Eu acho que talvez pela não exposição, né? Acho que a pessoa talvez tenha um pouco mais de dificuldade de entender que é importante ter isso. E eu acho que ainda tem um pouco dessa coisa quase leiga, né, de que, os cuidados paliativos, eles são chamados para um momento de fim de vida, e muito médico tem isso também, né, então acho que às vezes é um pouco da dificuldade de entender que não é isso, né, que a gente precisa ter uma vinculação, de novo, vocês são as pessoas mais capacitadas para manejo de sintomas, mas também para esse tipo de comunicação, né, são momentos difíceis ali da vida do nosso paciente, né, então acho que talvez a não exposição em momentos mais iniciais, assim, da formação, afaste um pouco, né, o profissional dos cuidados paliativos. E também é interessante da parte da hemato, né, porque, de novo, nossos pacientes, via de regra, eles são pacientes graves, né, então tem até um artigo legal, assim, falando um contraponto, assim, da visão do hematologista e a visão do intensivista sobre o paciente hematológico que vai para UTI, e aí os dois ficam um pouco assustados, assim, o hemato fica assustado de mandar o paciente para UTI, porque tem essa visão de, não, foi para UTI, aí o manejo foi ruim, ele morreu, e o intensivista tem a visão, nossa, o paciente hematológico veio para UTI, é uma desgraça, assim, então, na verdade, talvez seja só uma questão de entender que a gente consegue usar os recursos que a gente tem no hospital mais precocemente, né, às vezes a gente está mandando o paciente tarde, o hematologista fica receoso de mandar para UTI, o intensivista só recebe o paciente num momento muito avançado, de que de fato é quase irreversível, né, e aí a gente vai gerando essa ideia, né, de que o paciente hematológico é muito grave, então o intensivista acha que às vezes não vale a pena investir, o hematologista fica receoso de mandar para UTI, quando na verdade se a gente tivesse mandado um pouco antes, né, antes de chegar nesse momento mais crítico, de fato irreversível, talvez a gente tivesse uma vinculação mais próxima. Então tem um artigo legal que fala um pouco disso, é claro que a opinião do especialista não é muito baseada em evidência, mas acho que é legal para fomentar a discussão, assim, né, de que a gente talvez, o hematologista, por ter essa questão de abraçar muito o caso, às vezes isso pode ser em algum grau prejudicial, né? A gente tem que entender que a gente entende da nossa área do conhecimento, a gente pincela um pouquinho em outras áreas, mas existe uma pessoa mais capacitada que a gente para várias dessas questões, né? Então, vocês, o médico intensivista, o cardiologista, a gente precisa entender que a gente depende um pouco desse contato próximo com eles também. E esse trabalho junto, né? Agora, é interessante você trazer isso, né? Que eu acho que é uma construção. Eu digo pra gente também, vem sendo uma surpresa o tanto que a gente está acompanhando precoce os pacientes da hematologia. E a minha impressão não deve ter um protocolo rígido. É algo que a gente vai construindo e percebendo quais são as necessidades dos pacientes da hematologia e da nossa equipe, para a gente ver o que a gente pode adicionar ao cuidado. Eu estou lembrando até agora de um artigo que trouxe quais são os motivos que os hematologistas encaminham a alguns momentos de forma tarde para o cuidado paliativo. E para mim ficou muito forte um dos motivos, que é sobre a angústia deles de saber se o cuidado paliativo vai saber cuidar do paciente dele. E assim, vou dizer pelo menos por mim, eu não me sinto capacitada de cuidar sozinha dos pacientes hematológicos. Eu preciso necessariamente de estar com o hematologista daquele paciente, porque é uma doença muito delicada, que tem novos tratamentos a cada momento. Então, eu acho que esse movimento, na tua fala, de muita humildade, é um movimento que, inclusive, todas as especialidades, inclusive o cuidado paliativo, precisa também ter isso, de que para eu cuidar de um paciente hematológico, eu vou ter que ter essa parceria em conjunto. E não é de, eles encaminham, eles não encaminham, é de ver qual é a necessidade daquele médico para a gente poder
auxiliar e cuidar junto daquele paciente, porque realmente é uma especialidade com muitas nuances mesmo, com pacientes muito variados e que às vezes uma diferença, uma mudança no receptor muda o prognóstico. Sim, eu acho que assim, são especialidades igualmente complexas, na verdade, né, e a gente depende de vocês também, porque o conhecimento de vocês a gente não tem, né, então acho que pro benefício do paciente é importante que essa comunicação seja próxima, e até do ponto de vista físico, né, é muito bom ali no Sírio, porque o consultório do Rony na frente do meu, então a gente precisa discutir na hora ali com ele alguma nuance, né, do cuidado do paciente. E eu acho que talvez... Que legal isso. Desculpa te interromper, mas uma das coisas que eu queria deixar de insight pro pessoal, às vezes a gente fica colocando meio culpa é por causa disso. Por que eu não consigo, na minha instituição, ter um cuidado paliativo integrado com hematologia como, né, o pessoal do podcast? Eu acho que da gente poder fazer isso de forma intencional, de estar próximo das pessoas. Né? Eu lembro que até... caminhando lá no hospital, conversando com alguns colegas intensivistas, eles trouxeram, às vezes a gente não chama, não é porque a gente não quer, é porque a gente esquece, não está dentro do nosso viés. Então, da gente estar propositalmente, intencionalmente próximo. Sim, né? É porque acho que quando for uma grande decisão, mesmo que você não esteja próximo da pessoa, você vai ligar, né? Você precisa daquela definição ali na hora. Mas pequenos pontos do cuidado do paciente, que são, quando a gente faz a somatória, são igualmente ou talvez mais importantes do que essas grandes decisões. Às vezes, não tô próximo, tô aqui corrido, e aí acabo esquecendo de discutir com o Rony, né, o que ele acha daquilo. E ele tá na minha frente, a gente vai falar de alguma outra coisa, falar, Rony, tá um detalhe de um paciente, o que você acha? Então, eu acho que a proximidade física ajuda a gente ainda bem nesse sentido. Se a gente fosse muito afastado, talvez não fosse tão próxima a relação, assim. Então, acho que é uma coisa que ajuda. E eu acho que, só voltando também, acho que a hemato ainda tem uma questão que é difícil pra gente, porque talvez a hemato, não sei, das especialidades, pelo menos das oncológicas, acho que com certeza, eu acho que é a mais difícil de você definir quando chegou a hora de você parar, né? Porque a gente tem pacientes muito graves, a gente tem pacientes que às vezes estão numa linha avançada de cuidado, mas que a proposta, por mais que às vezes a chance não seja tão alta, mas a proposta ainda é curativa, né? Você ainda consegue propor um tratamento que vai curar aquele paciente, que acho que é diferente da onco, né? A onco, ele consegue estabelecer isso quando pega numa fase muito inicial, via de regra, mas quando a doença avança, a gente já entende que é uma doença que a gente não vai conseguir curar. A gente vai ter bom controle, etc., mas a cura a gente sabe que não tem. Então, talvez para o oncologista, nesse momento, seja mais intuitivo, né? De falar, olha, por mais que não esteja ali, de fato, num estado muito final da doença, né? Da terminalidade do meu paciente, mas eu entendo que isso vai acontecer, então eu já encaminho. O hemato, às vezes, tem uma dificuldade porque, eu tô aqui na minha terceira linha, mas eu ainda consigo, eu faço um transplante alogênico para meio doença e eu ainda consigo ter uma proposta curativa. Então, acho que essa dificuldade de definir quando que a gente, de fato, não consegue, né, bem entre aspas, mas encerrou os esforços em relação à doença, né, de não ter uma proposta mais de eliminar ela por completo, essa dificuldade de definir esse momento, eu acho que talvez não, acho que pra gente menos, né, mas a gente aqui no Sírio menos, mas acho que talvez em outras instituições afaste um pouco também por isso, né, vou mandar para os cuidados paliativos, às vezes ele vai entender que já é uma doença muito avançada, então vai querer que a gente cesse esforços, bem entre aspas isso, e aí não é o que eu quero, eu acho que eu ainda tenho chance de curar o meu paciente, sabe, então acho que é mais entender que é de fato uma construção em conjunto, né, e que a gente não mandar para cuidados paliativos ou estar em acompanhamento conjunto não quer dizer que a gente não vai continuar propondo as nossas linha de tratamento curativo, na maioria das vezes, muitas vezes pelo menos, então acho que essa dificuldade de estabelecer quando que as coisas são curativas e quando elas deixam de ser curativas, na hematologia especificamente, eu acho que isso afasta um pouco o hematologista de uma forma geral do médico paliativista também. E é interessante você trazer isso, Vini, né? Porque, por exemplo, dentro desse perfil dos pacientes que a gente acompanha dentro do TMO em si, né? Nessa pré-consulta, tem um tratamento virtualmente curativo ali em boa parte. A gente faz essa primeira consulta, faz uma vinculação de um trabalho com esse paciente, um controle de sintomas durante a internação e o preconizado, né? É se fazer um segmento ali até mais ou menos 6 meses, depois da alta realmente do transplante. E aí alguns casos que eu até recentemente dei alta, até de um paciente seu, assim, que eu fiz um segmento com ele um pouco de 1 ano a mais depois do transplante, por conta de várias questões, até psicológicas, outras, foi muito importante para ele depois do transplante, e aí eu tive a grata oportunidade de dar alta do meu consultório do cuidado paliativo, assim. Sim. E ele agradeceu muito de toda a vinculação de uma forma diferente de ver a vida, né? E, então esse paciente em si, até que eu acho que é um bom exemplo, né? Dele teve que realmente
além de toda a gravidade da doença que ele passou, do transplante, que dá, como a gente comentou, né, da parte orgânica, foi até muito mais tranquilo do que outros, assim. Sim. Mas ele teve que mudar totalmente a realidade dele, de como ele ia lidar e de como ele ia seguir a vida. Ele tem uma vida longa aí pra frente, né? Mas esse ponto também é importante, porque durante um tratamento de transplante, e eu tenho um grande amigo que passou, é um momento diferente de tudo. Sim. E assim, é inevitável pensar na finitude durante esse momento. Sim. E a gente tem um artigo... Há várias perdas, né? Há várias perdas, há vários lutos, da né? expectativa de cura ou não, né? Exato. Sobre esse sofrimento que precisa ser cuidado. Exatamente. E aí a gente tem um artigo muito clássico dentro do cuidado paliativo, que é o artigo que a gente fala, artigo do pêndulo, que ele foi entre um paciente oncológico e com cuidado paliativo, então o oncologista e o cuidado paliativo, e cada um estando num polo. E às vezes o paciente não se sente tão à vontade de falar com seu médico hematologista ou oncologista sobre os medos dele, os receios, pelo risco dele se sentir abandonado, de falar, não, o meu hematologista, o meu oncologista não vai me entender, então ele vai achar que eu tô desistindo. E com o paliativista, como já tem esse olhar voltado e tecnicamente para isso, ele sente um pouco mais aberto para falar um pouco sobre isso, né? Sim. E aí no artigo ele traz essa ideia de você trabalhar essa dualidade, né? Com o oncologista e hematologista, ele falar sobre essas questões de perspectivas e que tem indicação técnica, mas também com um colega do cuidado paliativo, ele poder falar um pouco sobre esses meios, sobre as organizações, sobre as preocupações e, por exemplo, sobre as retomadas da vida dele, né? Sim. Como que vai ser daqui para frente, sobre escolhas de trabalho, de família, de cidade, quantos pacientes às vezes têm que mudar por conta do tratamento que foi feito, né? Sim. Então acho que é um pouco esse trabalho em conjunto, né? É que eu acho que é difícil pra gente, né? Porque a gente cria um vínculo forte com o nosso paciente, a gente torce também para que as coisas deem certo, né? Então, às vezes, é difícil de separar as duas coisas. E aí, lá no Sírio tem um grande amigo, um colega, o André, que ele, enfim, é muito, muito experiente na parte de transplante. Então, ele já deu vários insights, assim, que eu fico pensando que, nossa, é exatamente isso, né? Em relação a isso, especificamente, ele levantou 2 pontos que eu acho que são importantes, assim, que ele vê, né, dos pacientes que transplantam especificamente, porque o paciente, de fato, se prepara para morrer. Ele se prepara para esse momento, assim, de, olha, a chance das coisas não darem certo é relativamente alta, né? Eu tenho uma doença grave, o tratamento é muito intensivo, então ele se prepara para isso. E aí ele não morre, as coisas dão certo, né? Aí ele é quase um luto às avessas, assim, ele não se preparou, o que eu faço agora, né? Então agora eu vou viver a minha vida. Então, sintoma psiquiátrico de depressão, o aspecto de depressão é muito prevalente no paciente. De estresse pós-traumático. Exato, né? estresse pós-traumático. Então, é muito prevalente, assim, no paciente pós-transplante. Claro que antes também, né, pelo baque do diagnóstico, mas no pós-transplante, um pouco disso também. Então, acho que esse é um ponto relevante e bastante importante a gente pensar. E uma outra coisa que ele também falou, assim, que, de fato, nas consultas pré-transplante, a gente é obrigado até por acreditação, de novo, até por lei, a gente precisa falar sobre as coisas que podem dar errado, a gente precisa falar sobre riscos, complicações inerentes ao tratamento, incluindo o risco de óbito, assim, e tem que ficar muito claro para o paciente, porque, de novo, a gente é detentor do conhecimento, mas quem vai definir de verdade, né, os cuidados daquele paciente, em parte é ele, em grande parte, na verdade, é ele. Então, entender se isso está alinhado aos valores dele, Exato, né? Se exato. ele quer bancar junto com a gente esses riscos, Exato. né, do tratamento. E aí ele fala, assim, que ele tenta deixar o mais claro possível, né, de que a chance de as coisas darem errado, ela existe, ela não é pequena, a chance de morrer, ela existe, não é pequena. E aí ele fala em alguns termos que o paciente entende, assim. Então, depois que ele me falou isso, eu comecei a usar, às vezes, esse mesmo exemplo. De falar assim, olha, você tem que se preparar de dar a senha do banco para sua família, entendeu? Tem que se preparar para as coisas não darem certo. Porque eu acho que o paciente entende, opa, de fato eu vou entrar num tratamento um pouco mais pesado. E a gente, às vezes, não tem essa formação que vocês têm. Então, é difícil para a gente acessar algumas áreas ali da comunicação mesmo, né? Sem ter uma formação de verdade nisso. Então, eu acho que, mais uma vez, assim, a gente precisa de vocês a todo momento. Nessa consulta pré-transplante que a gente fala um pouco disso, talvez os desenrolares dessa nossa fala, né? O impacto que isso vai ter, que nem o Rony falou, às vezes nem chega pra gente, né? Porque pro hematologista, às vezes ele nem fala tanto, assim. É importante ter outra pessoa que entenda mais do que a gente sobre isso também, para conseguir guiar essas conversas e entender que, de fato, aquilo, se a gente está propondo, é porque é a melhor chance que nós temos, que a chance de dar certo provavelmente é bem maior do que a chance de dar errado, mas a chance de dar errado não é pequena, né? Então, eu acho que é importante ter alguém conosco que entenda mais do que a gente e que consiga ajudar a gente também, né, nesse suporte, até muito em termos de comunicação também.
É interessante, né, você falar do André. Eu lembrei recentemente também de um caso que a gente acompanhou com ele, que o paciente já veio transferido de um outro hospital, e o André, assim, muito claro, né, nesse quesito de colocar mesmo. E ele falou pro paciente, olha, o transplante para você tá indicado, mas é uma gravidade muito significativa exatamente nisso. Olha, a gente vai te dar uma alta para você poder organizar as coisas importantes, porque a gente espera que você possa ter uma outra oportunidade para isso, mas a gente vê como um fundamental esse momento para isso, né? E aí o paciente foi e organizou e ele... Depois eu tive a oportunidade de conversar com ele, o doutor André foi extremamente franco em relação a mim e como que isso é importante para o paciente se organizar. Porque se o paciente... ele vai ouvir muito o que a gente está falando. E se a gente não fala sobre isso, a gente deixa de dar a oportunidade para o paciente de organizar coisas básicas da vida, né? Que esse é um dos pontos de... a gente, quando dá aula de prognóstico lá na pós, a gente fala sobre isso, né? De organizações práticas da vida, como essa questão da senha, né? O quanto que isso pode complicar muito a vida de quem fica, caso as coisas não corram como a gente esperava, né? Então, isso é um ponto... muito significativo, assim. Que falar sobre, né, o que pode acontecer, né, sobre os cenários, não é de acabar com a esperança, né? Exato. Mas é sobre de ajudar o paciente a estar com, né, nesse cuidado, independente do que pode acontecer. A gente tem um artigo dentro do cuidado paliativo, esse muito mais só uma descrição, né? Mas é disso que a gente está falando, que a gente chama de artigo do guarda-chuva. Que a consulta com o paliativista, ela não é a chuva, ela é o guarda-chuva. Você passar com o paliativista antes não quer dizer que você está chamando para que a pior coisa aconteça. Não, olha... a gente está aqui para dar o suporte, a gente torce, ora, e estamos junto com você para o melhor cenário, mas a gente reconhece que existe uma chance, às vezes não pequena, do pior cenário acontecer. Então, olha, toma o guarda-chuva aqui para que, se acontecer, você esteja pelo menos prevenido e possa diminuir um pouco o sofrimento, né? Um artigo que esclarece, assim, e coloca realmente uma charge. Qual é a função do cuidado paliativo? Qual é muito mais função? a perspectiva do sofrimento do que de cura ou de... óbito, né? Sim, é super legal. Até vindo pra cá, assim, eu tava vendo ali um post de um amigo meu, até deixar um abraço também pro Yuri, ele era meu R- de clínica na Unifesp, depois ele fez onco no Sírio, e ele sempre teve, acho que talvez um pouco pela Unifesp, mas ele sempre teve muito forte a questão de paliação com ele, assim, então ele fez onco, e agora ele acabou de terminar uma pós de paliação. Que legal. E aí ele postou um texto super bonito, que não é dele, eu não vou saber o autor, mas que fazia uma analogia com o rio, assim, então, não sei se vocês já viram, mas o médico e o paciente, eles estão de um lado de uma margem do rio, e aí é como se fosse o cuidado com esse paciente, né, independente da doença, o paciente tem que atravessar esse rio, ele tem que fazer por si só a travessia para o outro lado. E o médico, ele é a pessoa que conhece o trajeto. Ele conhece o rio, ele conhece as partes que são mais fundas, que tem maior correnteza, ele consegue ajudar nesse sentido. Mas quem tem que atravessar o rio é o paciente. E aí ele faz uma série de analogias. Então, às vezes, na maioria das vezes, vai ser uma patologia que o rio é só um correguinho, assim. Então, você vai pular para o outro lado, não vai ter nenhuma dificuldade. Outras vezes, você vai ter um rio que você sabe que o paciente vai conseguir passar, mas com algum esforço um pouco maior, então ele vai chegar encharcado ali do outro lado. E aí... às vezes vai ter um rio que é muito turbulento, muito longa a travessia, que você sabe que a chance de não dar certo é muito alta, né? E aí você vai expor pro seu paciente, e aí você vai falar com ele e vai entender que às vezes ele pode recusar a travessia. Ele vai ficar do lado de cá e você vai ajudar ele nesse processo de finitude da vida de fato, mas que se ele quiser passar, você vai estar com ele o tempo todo, mas sabendo que tem uma chance de não dar certo. Então, foi coincidência que eu vi vindo pra cá isso aqui. Que legal. E eu era uma pessoa que eu gosto muito e que tem isso muito forte, eu achei super bonita a analogia, e tem muito a ver com o que a gente tá falando, né? Acho que a gente tem que entender que o nosso papel é muitas vezes de auxílio, assim, nessa trajetória do paciente, mas a gente é o detentor do conhecimento, né? Então, acho que nos cabe tentar decifrar ali aquele enigma, se é um quadro que a gente de fato consegue ajudar, consegue tratar, consegue curar muitas vezes, ou se não, se a gente tem que dar um passo atrás e entender que de fato a gente está se aproximando de um fim de vida, né? Porque algumas coisas de fato fogem ao nosso conhecimento e nossa capacidade técnica mesmo, né? Fogem ao que a medicina consegue oferecer, então. Que a gente fala, né, que do conhecimento que a gente sabe é sobre cuidar de pessoas e cuidar de doenças específicas, mas sobre quem é a pessoa, o que é importante para ela. Exato. E diante de tudo isso, todos esses desafios, né, essas nuances de sofrimento que também mexem com a gente, o que te faz ficar? Acho que primeiro eu gosto muito do que eu faço, em termos de trabalho, né? Eu gosto muito do que eu faço, então acho que esse é um ponto importante, assim, até parafraseando um pouco o que o Rafael Giacomo falou para mim uma vez. Então, estava no comecinho do curso, começando a ter interesse pela hemato, e o Giacomo me falou uma vez uma coisa que é muito verdade, assim, ele não conhecia
E eu acho isso também. Nenhum hemato que não é apaixonado pelo que faz, sabe? Então, a hemato acho que é uma área muito ampla, assim, você consegue migrar para vários pontos diferentes, de hemoterapia, banco de sangue, e com muita clínica, né? Muita clínica. Então, mas de fato, eu não conheço nenhum hemato que não ama o que faz, assim, sabe? Então, acho que esse desafio diagnóstico e o lidar com coisas mais complexas, muitas vezes é uma força motriz, mas acho que isso não é suficiente, né? Então, a gente sabe que a gente vai tomar alguns baques, então é esperado que em algum momento a gente tenha mais dificuldade nesse caminho. E aí eu acho que são as nossas válvulas de escape, assim, né? Então o Rony vai entender bem, porque são bem contemporâneos agora, mas a gente tem um neném muito pequeno, assim, minha filha tá com 1 ano e 6, agora já não é mais tão pequena. Mas acho que é uma grande válvula de escape, assim, então estar com ela, né? Então, a hora que você consegue tirar um pouco a cabeça ali do hospital, né? Por mais que a gente seja difícil, a gente fica recebendo coisa o tempo todo, mas acho que é uma grande válvula de escape, sim. Então, tempo de qualidade, que até o Gira falou também, né, com ela, acho que é uma coisa que é uma grande válvula de escape. E acho que uma coisa que eu particularmente gosto, até esse mesmo paciente que o Rony citou, acho que foi um grande incentivador, assim, mas eu gosto muito de sair um pouco daqui, mesmo na cidade, mas ir pra natureza e fotografar pássaros, assim. Então, uma coisa que esse legal. Paciente, ele tinha eu gostava de antes, ele foi um grande incentivador, um paciente conjunto que a gente tem. E aí tem, não sei, talvez uns 2 anos que eu tenha feito isso mais. Assim. Que legal. Então, acho que é um hobby que me tira um pouco da cidade, me tira um pouco do ambiente hospitalar, sabe? Aqui em Brasília eles conseguem fazer muito isso, mas você vai para Pirinópolis, por exemplo, né? Então, você sai um pouco, assim, desse ambiente que a gente vive. E acho que para mim funciona como uma boa válvula de escape, assim. Mas acho que é importante que se tenha alguma coisa que você consiga fazer fora ali do hospital, né? De novo, embora a gente goste muito do que a gente faz, mas a gente sabe que a gente não vai dar conta se não tiver outras coisas, né? Então, acho que são válvulas que eu tenho, assim. Legal. Que legal, Vini. Nossa, sensacional. E nesse momento que eu encontrei o Vini no final de semana, né? O Vini já vai se inscrever na corrida do Círio também, né, Vini? Eu não sou tão saudável quanto vocês. Eu sabia que já tava na pegada da corrida. Vai se inscrever aí, ó. Dia 6 de abril já fica o convite pra vocês também que estão nos ouvindo pra se inscrever. Vai ter a oportunidade de nos encontrar presencialmente. O Vini vai estar lá. Não, mas o pior é que eu me inscrevi. Ah, já se inscreveu? Olha tô te falando. Não, mas calma, deixa eu fazer um parênteses. Eu me inscrevi porque o Rony prometeu que eu vou poder ir de bicicleta com a neném, sabe? Mas porque a Mari vai correr, não é isso? Vai. Aí a Mari vai correr, mas eu falei, não, dá pra adaptar ela. Poxa, que eu encontrei o Rony no café, eu tava chegando de bicicleta. A gente tinha uma cadeirinha que ela vai atrás, né? Então, aí eu falei que eu iria se eu fosse de bicicleta, ele falou que eu posso, então... Pode. O Tonton vai no carrinho também comigo correndo, vai ser legal. Você vai também, vai levar os meninos também. 4. Então, ó, todo mundo se encontrando lá, vai ser sensacional. O Vini, acabou que eu comentei de alguns casos, não sei se você gostaria de trazer algum caso que vem em sua mente, alguma questão ainda, mais algum? Não sei se é algum pontual, assim, Rony, acho que a gente teve vários casos que de alguma forma moldaram até o nosso comportamento como profissional e como pessoa também, né? Então a gente teve alguns casos difíceis recentemente, né? Um paciente, enfim, que eu gostava muito, muito mesmo, assim, muito próximo, que acabou não aguentando essa etapa do transplante agora recentemente, né? Então acho que tudo que a gente aprende, né, de lidar ali como pessoa mesmo, e esse paciente ele trazia muito a questão de a doença me fez enxergar o mundo de uma forma diferente, sabe? Assim, a vida é muito corrida, né? A gente é sempre muito corrido com tudo. E aí você tem um diagnóstico de uma doença grave, assim, uma leucemia, muitas vezes a gente tem um diagnóstico que muda a trajetória da pessoa e que ela se depara pela primeira vez com, de fato, nossa, talvez eu não esteja aqui no próximo ano, talvez esse seja o meu último aniversário, no meu último Natal. Então, ele falava muito assim de, nossa, eu desacelerei muito depois que eu tive o diagnóstico, sabe? Comecei o tratamento e eu sou grato pelas pequenas coisas. E isso, a maioria dos pacientes trazem em algum momento, né? Nossa, um momento que eu tinha, assim, um fim de semana com a minha família, antes eu achava legal, mas não dava esse valor todo. Hoje, eu poder ficar meia hora a mais com meu filho, sabe? Faz total diferença. Então, eu lembro de alguns casos, assim, acho que quando tem criança pequena é uma coisa que me... machuca, assim, me dói bastante. Então, eu lembro de 2 casos na residência muito marcantes para mim. Um que não era nem hematológico, era um paciente com um tumor sólido de peritônio, e aí ele internou, no dia seguinte o primeiro filho dele nasceu. E assim, é um hospital do SUS, então tem um pouco mais de dificuldade de entrar, né, com criança, assim, para visitar e tudo, um quarto compartilhado e tudo. E especificamente o tumor que ele tinha era muito difícil no lidar, porque causava muita dor. Ele tinha um tumor primário de peritônio, então, um paciente bem magrinho, mas qualquer mínima quantidade de ascite, uma ascite quilosa, assim, causava muito sofrimento nele, muita dor, sabe? Então, é um paciente que ficava o dia inteiro sofrendo ali, sofrimento físico mesmo pela dor,
E eu ficava imaginando o sofrimento mental, psíquico dele, de, nossa, meu filho nasceu, talvez eu não conheça meu filho, sabe? Então, são casos que mexem muito comigo. Teve um outro também que é esse hematológico, que é uma doença muito grave. Também, em algum momento, a gente teve uma conversa franca de que, de fato, a gente não ia conseguir curar a doença dele, e ele trouxe isso pra gente. Então, olha, eu não quero mais tratar, mas eu gostaria de ver meu filho a última vez. E ele estava a gente conversou um pouquinho sobre o espaço físico ali do Hospital São Paulo, né, da Unifesp, né, ele estava na UTI do pronto-socorro, que assim, é um lugar muito corrido, né, são casos muito graves, etc. E aí ele pediu para ver o filho a última vez, o filhinho tinha acho que uns 3 ou 4 anos, assim, e aí foi bem bonito, porque no meio desse ambiente feio, né, de um hospital universitário corrido, caos acontecendo, a equipe de enfermagem fez um corredor de biomos, assim, pro menininho conseguir entrar sem ver nada, sabe, até o leito dele. E aí, enfim, teve um momento final, assim, então, são casos que pontualmente te marcam, né, então não sei se tem um caso específico, mas vários casos que pontualmente te marcam e te fazem pensar um pouco na sua vida, né, então, nossa, a gente tem filho pequeno, né, nós 3, assim, então, nossa, a gente precisa ter esse tempo, né, dar valor pro que a gente tem hoje, então a gente aprende muito também com esses casos, com esses pacientes. Eu costumo falar assim que como esses casos nos ensinam, né? Sim. Através de toda a lida, de todo momento desafiador, o quanto que a gente faz refletir para momentos nossos, assim, e o quanto que eu, no contato, né, desde a residência, de casos tão complicados, assim, me fez realmente quais são as escolhas que a gente está tomando, né? Tanto que você compartilhou desse seu autocuidado, das coisas importantes, que é uma coisa que a gente sempre tenta perguntar para os nossos entrevistados nesse sentido, assim, porque é uma coisa que a gente tem que olhar, a gente cuida tanto do outro, e esse cuidado com a gente é um ponto tão fundamental, né? Sim. Agora, como que engaja, né? Sim. Eu fiquei aqui imaginando esse corredor de biombos com essa criança, né? É uma cena que você não esquece. Né? E a gente não esquece, e as pessoas todas, né? Então, quanto que engaja todo o hospital de que, ainda que seja naquela correria, né? Naquele não belo do hospital, né? Quanto que a gente está cuidando de pessoas, né? Quanto que a gente, principalmente quando falamos em conjunto, em equipe, a gente pode fazer essas ações que, assim, impactam demais. Não somente o paciente, mas, inclusive, a equipe como um todo. Que tem até... Eu sou muito fã de ONG, assim, de uma forma geral, né? Acho que é uma forma da gente conseguir corrigir problemas que, às vezes, o Estado não consegue. E aí, não é brasileira, mas eu sou muito fã da ONG Make-A-Wish Foundation, lá nos Estados Unidos, que eles pegam pacientes com doenças muito graves, muitas vezes, de fato, em cuidados mais de fim de vida. E aí... pergunta, né, pede pra pessoa escolher um desejo, assim, né, que ela gostaria, assim, e aí eu acho muito bonito o trabalho, assim, porque aí você vê, tem filmagem, né, daquele desejo se realizando, assim, então você vê uma felicidade muito pura, assim, né, são crianças que ele trabalha, né, então da criança tendo realizado o seu último desejo ali, então é bem bonito o trabalho. E o quanto que isso resgata a nossa humanidade, né? Sim. Isso, assim, o quanto que nos faz ter propósito, né, de escolha, né? Aí resgatando o início, né, que você falou, não me encontrei ali dentro da engenharia, fui pra medicina, e o quanto que é importante a gente viver a vida fazendo coisas que nos dá propósito de vida, né? Eu acho que pra todos isso traz muito propósito, né? Legal. Nossa, a gente gosta muito né? A gente sempre comenta isso, né? No podcast, que a gente conhece melhor as pessoas, né? E eu tô aqui pensando, né? Qual que será que é o livro ou o filme que o Vini vai sugerir pra gente, que impacte a sua vida, conhecendo você melhor e com essa tua sensibilidade. O Rony me deu um roteirinho de como é que seria, né? Eu fiquei, nossa, essa foi a parte mais difícil pra mim. Eu fiquei, nossa, você tem alguma obra que consegue retratar isso bem, né? E, na verdade, até a minha esposa que sugeriu, assim, que é um filme bem hollywoodiano, então não é tão, desse ponto de vista, tão profundo, assim, mas baseado num livro que em inglês chama My Sister's Keeper, em português acho que é uma obra de amor, uma prova de amor, que é até com Cameron Diaz, assim, e que eu achei legal por alguns aspectos, assim, é muito bonito o filme, o livro, e aí, mas é legal em alguns pontos porque a personagem central ali tem uma doença hematológica, então acho que é uma coisa que pra gente puxa um pouco, e alguns aspectos que do ponto de vista médico, de fato, parecem reais, então não é baseado em fatos reais a história, mas, por exemplo, a menina tem um namorado lá no hospital e aí pega na mão dele e fala assim, nossa, a mão dele tá grossa, acho que ele tá deve ser por causa do GVHD, assim, são algumas coisas que não são tão corriqueiras para um filme, né, de Hollywood, assim, então tem alguns aspectos legais, mas eu acho que esse filme é bem legal do ponto de vista de cuidados paliativos, porque ele retrata um cenário muito real,
e difícil, eu acho que para vocês até mais difícil, da dificuldade de entender sobre a finitude da vida mesmo, né? Então, retrata a mãe que tem uma dificuldade muito grande de aceitar que a filha tem uma doença que de fato é intratável e incurável, né? E aí, acho que eu posso dar spoiler, né? Mas o escopo, assim, depois no final você entende que a paciente, né? A personagem que tem a doença pediu para a irmã dela processar os pais, porque a ideia é que essa paciente ela tem uma doença grave, precisaria fazer um transplante de medula, e aí os pais têm essa segunda filha com o intuito de fazer o transplante, então, para ser alguém compatível, né? E aí a paciente pede para a irmãzinha dela processar os pais de que ela não quer doar, assim, que ela vai se recusar a doar porque ela, a paciente, não quer mais ser tratada, sabe? E aí retrata um pouco disso, assim, da dificuldade que a mãe tem de aceitar de que a vida tem um fim, né? E aí, então, de uma forma bem bonita, eles retratam isso e uma mensagem por trás muito forte, né? E a gente vê várias pessoas na figura dessa mãe, né? De pacientes, de familiares, às vezes tem familiares que a gente tem dificuldade de acessar, né? Sobre a finitude da vida, mas muitos médicos também, né? Nessa figura ali da mãe de que, nossa, não entende que às vezes a gente tá passando um pouco do ponto, né? A gente, de fato, tá entrando em distanásia totalmente com o que a gente tá fazendo. Então, acho que tem vários aspectos bonitos, assim, do filme. Uma mensagem por trás é muito bonita, assim. É lindo esse filme. E é interessante que traz as dores de cada um. E é difícil a gente falar quem é a dor maior. Exato. A dor da paciente, que tem o desejo dela, né? E precisa ter essa voz de que ela realmente quer fazer o tratamento. A dor de uma mãe, né? Eu fico pensando, uma coisa é o aceitar a morte, outra coisa é o aceitar a morte de um filho, né? A dor da irmã também, né? E o quanto que quando a gente tá cuidando de pessoas, todas nós com a nossa especialidade, a gente tem que cuidar daquela pessoa com a dor que ela tem. E não às vezes comparar, né? O sofrimento como um todo é muito injusto. Então, claro que vão haver, às vezes, injustiças. Se a gente olhar de forma muito superficial, como é que a mãe não vê isso? Né? Ou vocês precisam ouvir a paciente, né? Que é o centro do cuidado, né? Mas, gente, todos aqueles ali estão submersos diante dessa dor. O que a gente pode fazer para fazer daquele processo mais leve, né? Sim, e acho que a gente, às vezes, tenta, de alguma forma, ser esse meio de campo, né? De que, olha, o paciente tem que conversar com a família, assim, né? Mostrar para a família que é de importante valor para ele também. E a gente, como médico, a gente hematologista, vocês paliativistas, às vezes a gente é o meio de campo entre as coisas, né? Então, as conversas têm que ficar claras, né? Tem que ser falado tudo que a pessoa, de fato, acha que para ela faz sentido, né? Então, acho que tem várias mensagens bonitas. Né? Sensacional. E a gente já tá caminhando para o final, só queria abrir um parêntese aqui, de uma coisa para não perder. A gente falou tanto de referência, né? Você citou o Dr. Vitor. O Dr. Vitor faleceu tem pouco tempo, mas tem um agradecimento em memória a ele, todo o legado que ele deixou, assim, para mim, séries, foi uma questão muito marcante, tanto do rodízio como da viagem que a gente fazia antes, né? Acho que você participou também. Da imersão num cuidado, né? A imersão. Sim. E eu acho que, assim, né, tá trazendo... antes de começar o curso, né, que era a viagem que eu fazia, foi o primeiro momento que eu tive a oportunidade de praticar o que a gente chama de escuta ativa. Muito intencionalidade por essa referência. Da gente parar, ficar... A gente literalmente, né? Ia para casa de um paciente ou de alguém da comunidade para ouvi-lo, escutar. Então, o quanto que isso era impactante para o cuidado, assim. Então, só um grande agradecimento à figura e à referência. Ele foi homenageado na minha turma. Para mim, foi muito, muito importante. E, Vini, a nossa audiência que está te ouvindo, onde que eles conseguem te encontrar, ter acesso a você, marcar até uma consulta, alguém tirar uma discussão com você, onde que pode ser esse contato? Acho que talvez o jeito mais fácil seja por e-mail, então meu nome é difícil, mas se a gente puder depois botar embaixo, mas vinicius.abud@gsl-libanês.org.br, talvez seja o jeito mais fácil, assim, que tem acesso fácil e tudo. Mas enfim, também via vocês, né, da forma como for mais fácil, eu tô sempre disponível. Maravilha. Vini, voou, Vini, né? Voou, olha aí. Voou. Poxa, maravilha. Muito, muito obrigado por partilhar esse momento. Foi incrível, né? A gente estava na alta expectativa aqui. Demais. Cumpriu, sem sombra de dúvida. Su, com certeza. Sempre uma honra estar ao seu lado nessas conversas tão imersivas, tão profundas, terapêuticas. Como que é incrível. Obrigado por vocês estarem nos ouvindo. Se ainda não nos segue nas redes sociais, seja no Instagram, no YouTube ou lá no Spotify, se inscreva agora. Deixa um comentário aqui pro Vini. Eu tenho certeza que ele vai amar ler e depois poder responder também. E deixa a curtida, tá bom?
Muito, muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, Valeu, gente. tchau. Obrigada. Obrigado.